Joel verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Já é uma pergunta que começa a desdobrar a revelação. Deus está falando, aconteceu isso nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Isso o quê? O que ele vai falar? Deus está falando, aconteceu isso. Você vai ver que não aconteceu. Então quer dizer que vai acontecer. E antes de acontecer, tem que ser pregado, porque Deus fala no verso 3, narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração, até que chegasse o fim, até que chegue o tempo do fim. Verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O último é o destruidor. Tem 4 tipos de gafanhotos. Está falando de 4 reinos. Isso vai criar conexão com os 4 chifres Isso vai criar conexão com os 4 chifres da Grécia. Também vai criar conexão com os 4 chifres que está na visão de Zacarias. Se eu não me engano, é a segunda visão. Os 4 chifres e os 4 ferreiros. Não dá para desdobrar todo o assunto agora, mas eu sei que está conectado. E Deus fala dos gafanhotos aqui. Será que Deus está preocupado só com plantação, com gafanhotos que vêm e comem plantação? É claro que é horrível se isso acontecer, mas será que é essa a preocupação com Deus? Deus fala no verso 5, Hébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Esses são os gafanhotos. E os seus dentes são como dentes de leão. Isso está em Apocalipse. Ele tem queixais de uma leoa. Olha as árvores. Fez da minha videira, uma assolação. Destroçou a minha figueira. Tirou a casca dela e lançou por terra, e os seus sarmentos fizeram brancos. Figueira e videira. 2 árvores para falar de Israel também. Olha agora as palavras de revelação. Lamenta como a virgem que pelo seu marido da mocidade está cingida de pano de saco. Apareceu a expressão pano de saco. Cortada está da casa do nosso Senhor a oferta de manjares e a libação. Isso é sacrifício da tarde e da manhã. Como que eu sei isso? Números 28. Não vai dar para desdobrar o assunto aqui, mas eu já falei disso em outros vídeos. Sacrifícios da tarde e da manhã são feitos com manjares e oferta de libação. E lá em Daniel 9 diz que na metade da semana o sacrifício contínuo é tirado. Sacrifício contínuo é sacrifício que é todo dia. É sacrifício tardes e manhãs. Eu posso chamar o sacrifício de tardes e manhãs de sacrifício contínuo, porque é todo dia, é continuamente. Não está escrito tardes e manhãs, mas está escrito contínuo. É a expressão para falar da mesma coisa. Assim também é com a besta e os reis da terra. Assim é também com Gog e Magog, ou a Síria. Deus usa tudo isso para falar da mesma coisa. Então aqui foi cortado a oferta de manjares. Sacrifício contínuo foi tirado. Verso 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal foi destruído e a videira se secou, e as oliveiras se murcharam. Isso daqui faz parte da oração de Abacuque. A oração de Abacuque faz parte da sua visão, da visão de Abacuque. Importante você assistir esse áudio, né? Assistir o áudio fica difícil. Ouvir o áudio e somar com esse vídeo aqui. Verso 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A videira se secou, a figueira se murchou, a romeira também. E a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. É claro que olhando literalmente para isso que está falando aqui, se todas essas árvores começam a sofrer o dano, os filhos dos homens ficam tristes, porque não há alimento. Mas não é só isso que Deus está falando. Deus está representando homens na figueira, na palmeira, na macieira. Então as árvores se secam, a alegria dos filhos do homem também fica murcha. Verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. A segunda vez que Deus manda o povo dele pôr pano de saco. O povo de Deus, a gente sabe que a casa de Israel é casa de Judá. Uivai, ministros do altar.
Já está falando aqui com os ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, de novo. Porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libações. Deus está falando, coloca pano de saco, porque da casa do nosso Deus foi tirado o sacrifício contínuo. Você consegue conectar isso com o Apocalipse? Deus está falando, quando aconteceu isso? Aconteceu no dia dos vossos pais? Não aconteceu. Então ensina para os vossos filhos, os vossos filhos ensinam para os filhos e os filhos para outra geração, até chegar o tempo do fim. Quem vai profetizar isso são as duas testemunhas, com pano de saco, aonde a oferta da casa do nosso Deus vai ser tirada, a pregação do evangelho vai ser proibida. Eu já estou trazendo o sentido espiritual do que estava na sombra da lei e literal, porque vai acontecer. Verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do nosso Senhor, vosso Deus. Clamai ao Senhor. Olha o verso 15 revelando os tempos. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor são expressões que Deus utiliza para criar conexões de contextos. Essa expressão, o dia do Senhor, o dia de Cristo, aparece na carta de Paulo. E descaradamente, pessoas que pregam o arrebatamento secreto querem desconectar isso, dizendo que o dia do Senhor é uma coisa e o arrebatamento da igreja é outra. É impossível eu ler isso em 2 Tessalonicenses 2. Me desculpa, mas é infidelidade com a própria leitura do português. Quem dirá com a própria palavra. Verso 16. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Como aqui Deus está revelando para a gente o tempo das duas testemunhas, e eu sei que o tempo das duas testemunhas é o tempo das trombetas de Apocalipse, olha o verso 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo, também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou o pasto do deserto. Quer ver como o profeta Joel é para o dia do Senhor e fala do tempo das duas testemunhas que tocam a trombeta de Deus e anuncia o dia da expiação para a gente ir para a festa dos tabernáculos? Olha a prova disso. A gente acabou de ler o capítulo 1, verso 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Vou ler de novo esse texto porque é assombroso. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Se você não entende o que Deus está falando aqui, você está perdendo uma revelação assombradora. Voz de rebate. Vou deixar uma lição de casa aí. Futuramente eu vou estar fazendo vídeo. Procura na palavra de Deus a primeira vez que aparece voz de rebate. No português vai dar para você fazer isso, mas no hebraico amplia a revelação. Deus está revelando passo a passo do que há de acontecer nesse mundo. Se você estuda as festas e presta atenção nisso que Deus está falando, conectando todos os pontos, sem deixar disperso. Profeta Joel, gafanhotos, dia do Senhor, toque a trombeta com voz de rebate. É um sinal para o povo de Deus se movimentar, não para todo o povo de Deus. Em Números 10, Deus dá a lei para o povo fazer 2 trombetas de prata. Não é de bronze nem de ouro, é de prata. Não é 1 e nem 3, são 2. 2 trombetas de prata. Dessas 2 trombetas vão sair 2 tipos de barulho. Desses 2 tipos de barulho vão ter 3 modelos de toque. Desses 3 modelos de toque vai trazer 4 tipos de movimentação no povo de Deus. E isso está relacionado com as festas. Não tem essa palavra voz de rebate? Quando Deus está falando da festa das trombetas, no mês 7, dia 1, dia de lua nova, aparece rebate. Som de trombetas, está escrito na nossa tradução, sonido de trombeta, mas trocaram a palavra rebate pela palavra sonido. Então Deus está falando aqui de trombeta, da festa das trombetas. Como que o português pôde ocultar isso da gente? Mas no hebraico está direitinho. Então está falando da festa das trombetas aqui também. E o dia de jejum, o dia do Senhor, é o dia de Cristo, é a expiação dos pecados. O dia mais importante para todo o povo de Israel era o dia da expiação, é o dia mais importante. Vacilou ali, Deus mata. Como eu desdobrei esse assunto nos meus vídeos das festas, aqui eu só estou passando por cima. É o dia do sumo sacerdote, é o homem responsável para decretar a expiação dos pecados do povo. A responsabilidade está nele. É o dia do sumo sacerdote. Quem é na realidade o nosso sumo sacerdote? Cristo. Entendeu? Então por isso que fala que isso está sendo associado com o dia do Senhor.
voz de rebate, né? Eu expliquei, eu sei que vocês não entenderam tudo, mas eu fiz isso para deixar uma curiosidade no assunto. Dia do Senhor está próximo. Verso 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Agora olha aqui o verso 2. Com a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. De fato, é algo para o futuro, né? À frente dele vai fogo devorador desse povo, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele será um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, como de cavaleiros, e assim correm. Olha o verso 5. Estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos se empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, todos bem conectados. Aqui está falando das duas testemunhas, o povo que recebe poder de Deus, é revestido de poder. Verso 8, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremete contra as lanças e não se detém no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como um ladrão. Aqui já vai vir um texto para você conectar com vários outros textos, com Mateus 24, com o sexto selo. Vai em frente. Diante deles treme a terra. Os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas se retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Isso não está em outros profetas? Aqui no profeta Joel vai aparecer 2, 3 vezes. O sol se escurecer, a lua se tornar em sangue e as estrelas do céu caírem sobre a terra. Vai aparecer em Mateus 24, vai aparecer no sexto selo. Isso também aparece em Isaías. E quando aparece em Isaías, está falando da queda de Edom. Verso 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem poderá suportar? Essa pergunta aparece no sexto selo de Apocalipse. Essa pergunta também aparece em outro profeta que eu li. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha o sentido do pano de saco. Rasgai os vossos coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque isso é pano de saco, coração. Para você poder rasgar em humilhação, é o coração, se humilhar diante de Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe Ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Olha qual é a bênção. Uma oferta de manjares e libação para o nosso Deus. Porque o inimigo vai tirar isso da casa de Deus. Vai querer parar a pregação do evangelho, a conversão dos irmãos. Qual é o reino que detesta a pregação do evangelho? Que detesta ouvir que Jesus é filho de Deus? Que detesta a Bíblia? Isso é o islamismo. É o islamismo isso daí. Mas Deus disse, olha, Deus vai deixar ainda. Ele vai proibir, mas Deus vai deixar uma oferta de manjar. Ou seja, vai ter oração. Vai ter pessoas clamando a Deus ainda. Mais uma vez Deus falando de trombeta, como começou no verso 1. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, o encontro do noivo com a noiva. Olha aqui Deus falando para os seus sacerdotes, os ministros do altar, lá em Apocalipse 11 está falando disso. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem falando assim, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Olha o verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis que eu vos envio cereal, e vinho, e óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. Antes de ir para o verso 20, porque o que nós vamos ler aqui no verso 20 é importante,
Olha a conexão. Verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Orem assim. Poupa o teu povo, Senhor. As duas testemunhas, com panos de saco, né? Rasgando o coração. Poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações não façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre as nações, onde está o seu Deus? Como isso é uma ordem, é uma instrução de Deus, e o povo que entender a mensagem vai fazer isso, Deus está falando que vai responder. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, porque elas clamaram. Compadeceu-se do seu povo, e respondendo disse, eis que eu vos envio cereal, vinho, óleo, e deles sereis fartos. Aí Deus fala, e não vou entregar vocês para a vergonha das nações. Olha o verso 20, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. O mau cheiro deles vão subir, vai subir a podridão, porque agiu poderosamente o Senhor, né? Agora, o exército que vem do norte. Isso é para o dia do Senhor? É para o tempo do fim? Isso nunca aconteceu antes. O exército que vem do norte. Aonde tem isso? Não é lá em Gog e Magog? Que Deus fala? Você vai vir lá do extremo norte contra a minha terra. Só não conecta isso quem não quer. Tá falando de Gog e Magog aqui. E a figura que está sendo usada é gafanhotos. Eu vou ler o verso 1 aqui. Presta atenção no literal, porque aqui está falando das festas, mas Deus está projetando o espiritual. Ou será que Deus está preocupado com chuva, com plantação, que o povo vai ter que comer ou não? Será que essa é a preocupação de Deus? Jesus fala para a gente trabalhar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece. Verso 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele dará em justa medida a chuva. Fará descer como outra hora a chuva temporã e a chuva serôdia. Essa é as chuvas que Deus abria a janela do céu, que Ele fala no livro da lei, e derrama bênçãos sem medidas. Porque elas caindo na terra, o povo iria recolher as primícias, os primeiros frutos, esse é o dízimo, e iria entregar para Deus, e através disso eles seriam aceitos. Os dízimos iria cuidar de alimentar os pobres, as viúvas e os necessitados. Através do dízimo o povo recebia aceitação. Recebendo a aceitação do Senhor, no dia 1º, no dia 50, depois das semanas, tinha uma nova oferta de manjar. Aí tinha a festa de trombetas, a expiação e depois os tabernáculos. Verso 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha a revelação do verso 25. O verso 25 revela o que são os gafanhotos. Verso 25 diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, o meu grande exército que enviei contra vós, que vem do norte, que são homens e não exércitos de gafanhotos literais. Junta essas informações com Naum, conforme a gente leu, é o rei da Síria e os seus príncipes que são como gafanhotos. Olha o verso 26, como está falando do tempo de Gog e Magog. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. É a vinda de Cristo. O verso 27 confirma: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. O verso 28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Quando dizia acontecerá depois, não é depois que ele destruiu os exércitos. Essa palavra depois no hebraico em muitos textos é traduzido como então. Em algum texto aparece até atrás. Mas aqui está depois, parece que está falando que é depois que Deus destruiu os exércitos, que vai derramar o Espírito sobre toda a carne, mas não é. Está escrito: acontecerá então que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. É para os últimos dias. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. É o tempo das trombetas.
o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já é a terceira vez que aparece essa expressão dos poderes do céu sendo abalado. Sexto selo, Mateus 24. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O derramamento do Espírito aqui, para os filhos profetizarem e fazerem todas essas coisas de Deus, é a mesma ideia, está representado na mesma ideia das primeiras e das últimas chuvas, porque você tem que conectar as primeiras e as últimas chuvas com os demais textos. Zacarias, aonde mais tem? Oséias, e tem outros textos também. Qual é o tempo das primeiras chuvas? Profética, Atos dos Apóstolos, dia 50, Pentecoste. Qual é o tempo profético das últimas chuvas? Apocalipse 11. Entendeu, irmãos? Era basicamente isso que eu queria falar. Nós lemos profetas, nós conectamos textos. Eu mostrei para vocês um método de estudo que traz revelação. Queria que vocês também assistissem o áudio de Gog e Magog, ali vai ter mais coisas. Eu gravei pelo celular mesmo, postei no grupo do WhatsApp e postei no canal para as pessoas ouvirem o estudo. Assista também a visão de Obadias, os vídeos que eu indiquei para vocês das duas casas de Israel. É um assunto extremamente importante, por causa de entender assunto como as duas casas de Israel, que desbloqueou essas profecias para mim. Efraim e Judá, as festas, eu tenho vídeo das festas, acompanha o canal. Eu queria também que você se inscrevesse no canal, se você não for inscrito ainda, dá like no vídeo, compartilha o vídeo, porque vai ensinar muitas pessoas. Esse vídeo então eu finalizo aqui, irmãos. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo e até os próximos estudos. Amém? Fiquem na paz.